Livro Profecias, Gênesis, da segunda obra, terceira parte. Afastemo-nos, contudo, desse mar de tristezas e dirigimo-nos para praias mais luminosas. Toda prova tem seu fim, toda paixão deve transformar-se na ressurreição. No requintado tormento de 2 anos, havia sido pago o tributo de ingresso na nova terra. O batismo de dor recebido assemelhava-se a uma investidura do alto, a dar-me o direito ao cumprimento da missão, confirmando-a. Nessa profunda maceração interior, sazonara em mim uma nova personalidade, não mais mística como em Gúbio, mas de luta no mundo para nos estabelecer o Evangelho com a evidência dos fatos. Tudo isso, se para quem não compreendia a lei, violando-a a si, se traduzia em destruição. Para mim, que para viver, a lei havia sofrido resultado em construção. Em 1955, houve a mudança da guarda, isto é, um outro grupo de amigos substituiu o antigo. Novos amigos que me testemunharam a grande bondade do povo brasileiro em que sempre confiei. Desta maneira, afastaram-me os elementos negativos que faziam parte do grupo de 1951. A eles nada mais se pedia, apenas que não fizessem deter a obra. Nenhum ressentimento, nenhuma reação, somente Deus sabe e julga. Devemos, portanto, em tudo confiar-nos a Ele. O que aconteceu foi tão só um ato de legítima defesa para que a missão pudesse cumprir-se, já que ninguém tinha o direito, nem deveria ter o poder de surtar a obra pela qual eu havia sacrificado tudo. Iniciou-se então, em 1955, o trabalho livre em que não mais os homens, mas somente Cristo dirigia. Nesse ano, foram lançadas as bases concretas da missão. Em 1956, começaram a elevar-se a nova construção sobre esses fundamentos. Nesse período, na verdade, foram escritos os 3 volumes da primeira trilogia da segunda obra. Estou aqui no Brasil não para desfrutar a vida ou para repousar, mas para cumprir minha missão, última consequência dos primeiros pactos solenes assumidos na Sicília em 1932. Estou aqui para prestar contas do meu trabalho, explicando não só as dificuldades superadas, mas ainda o esforço realizado em tão duras condições. Explicarei como nasceu a segunda obra, o que aconteceu com a primeira, a fim de nos orientarmos em face dos acontecimentos e fixar os aspectos característicos desse período de minha vida. Cada fenômeno tem sua lei, e nenhum mecanismo pode funcionar senão de acordo com as normas impostas por sua natureza. Todos compreendem que a força de pancadas não se pode fazer trabalho, um relógio de precisão, nem fazer funcionar um rádio. Se não se seguirem determinadas normas, o instrumento não obedece. Não é problema de querer ou não querer. Ora, uma pessoa que escreve por inspiração, como também acontece com os artistas, ou com quem quer que elabore um trabalho original de pensamento, é um instrumento delicadíssimo que sente os efeitos de todas as condições ambientais.
Não se pode impedir que esse instrumento, pela sua própria sensibilidade, resiste todos os choques que lhes cheguem do exterior. Acresce que esses choques se lhe transmitem amplificados pela sua hipersensibilidade e assim se imprimem na obra que o mesmo instrumento produz, nela deixando vestígios profundos. Acontece o mesmo que na radiotransmissão, em que as descargas atmosféricas que o ouvido humano não poderia por si só perceber transtornam a audição até o ponto de não se ouvir coisa alguma. Nesses 2 anos, 1953 e 1954, o ambiente estava tão saturado de distúrbios psíquicos, a atmosfera espiritual se tornara de tal modo sufocadora. As vibrações dominantes se manifestavam com tão grande potência destrutiva que se tornou impossível ouvir e registrar uma voz tão excelsa como a que deveria trazer à luz o livro Cristo. Principiei-o, mas a necessidade de defesa me lançou na peleja e nela se absorveram meu tempo e minhas energias. Foi necessário abandonar a recepção que, em tal ambiente, sofreria deformações tão pavorosas que representaria não uma expressão, mas uma violação do pensamento transmitido. Disseram que eu era vítima de ondas barônticas e essas ondas eram justamente representadas pelo ambiente em que eu caíra. A isso se deve o fato de não haver sido escrito até agora o volume Cristo. Assim, a primeira obra foi interrompida por esse primeiro embate. Isso era inevitável. A missão, nesse período, se transformou e o instrumento habituado a uma atmosfera de solidão e silêncio deveria descer ao turbilhão infernal do mundo, porquanto aqui se completaria a última fase da missão, a de sua realização prática. Ele se arriscou, pelo menos, a paralisar seu trabalho sem poder produzir mais nada. E isso teria acontecido se não fosse a proteção das forças do alto, que tudo haviam previsto e velavam. De permeio estavam a vontade de Deus, e contra estas, as forças do mal nada podem. Ao contrário, elas são utilizadas a serviço do bem, e neste caso, concorreram para produzir uma nova maturação do instrumento. A dor sempre pode produzir um fruto, pode ser um mal a fecundar um bem. Perigo haveria se os homens práticos que conhecem o mundo e sorriem dos sonhadores do ideal conseguissem destruir tudo e assim estancassem a fonte para sempre. Os que dizem conhecer a vida não compreendem que para um instrumento poder ser utilizado e frutificar, é indispensável lhes sejam concedidas, pelo menos, condições de sobrevivência. O espírito é algo delicado que, para poder exercer sua função, deve ser tratado com inteligência, sinceridade e bondade. Bondade substancial e não apenas de boas maneiras. O instrumento, em tais mãos, ter se arruinado definitivamente
se não existissem as leis da vida a protegê-lo. Mas ele não parou de trabalhar, não se deixou destruir. A vida reagiu nele e ele se pôs a funcionar de outra maneira. Resistiu, não desejou morrer e, para sobreviver, adaptou-se, transformando-se. Sua atividade, em vista disso, tornou-se diferente e seu trabalho foi encaminhado para outra direção. E assim, de um mal nasceu um bem e ele se renovou. O instrumento recebeu em cheio o abalo e o absorveu em profundidade. Assim sendo, pelos sábios processos da técnica da vida, o choque se contraverteu, reemergindo, transformado em bem. A personalidade do instrumento modificou-se. Se, quando sob a tempestade, não teve condições para produzir o que estava programado, sua produção não cessou, mas tornou rumo diverso, navegando em outros mares, em busca de novos horizontes. Daí nasceu uma nova obra, a desenvolver um novo tema, com um estilo novo, sólido, terreno, positivo para os práticos, em um estilo de batalha, adaptado ao mundo em que a missão deve agora cumprir-se. Nasceu a segunda obra, cujos 4 primeiros volumes agora apresentamos, escritos no ímpeto neste primeiro 3 anos brasileiros. Desse modo, a primeira trilogia já está completa, enfrentando os problemas mais palpitantes da atualidade, com a palavra concebida como ação para construir na terra, com as pedras das provas evidentes, o novo edifício do Evangelho vivido e da nova civilização do 3º milênio. Que aconteceu então a primeira obra? Ela estacionou no 10º volume, não pôde ser concluída. O estado de ânimo que ela nasceu foi detido, permaneceu como que congelado. Não morreu, entretanto, refugiou-se apenas em estratos mais profundos, esperando emergir de novo um dia, quando findarem os gelos do inverno e ressurgir a primavera. É assim que a vida se defende. A primeira obra ficou como uma semente sob o solo, à espera de renascer. Nada se perdeu. Por certo, o reinício foi somente adiado. E se um dia o instrumento conseguir novamente modelar um ambiente de paz e confiança, então poderá nascer o livro Cristo. São necessários, entretanto, fatos novos, impressões que, num sentido contrário, corrijam os precedentes. São necessárias mudanças estáveis que deem tempo a um instrumento de cura, de curar-se dos choques recebidos e lhe garantam tranquilidade e confiança necessárias a tais livros de sublimação espiritual possam ser escritos. No momento, a primeira obra é como um navio emperrado num banco de areia à espera de que o destino lhe envie os ventos que o desencalhem. Por enquanto, o espírito sofreu uma contração para seu interior, negando-se a manifestações exteriores. Fecharam-se as portas para aquelas categorias de conceitos e tudo se cala. Até que mude o ambiente, nada aparecerá
nem será dito sobre aquele tema. Numa ambiência qual a destes 3 últimos anos, o pensamento conexo a Cristo não pode surgir. Acusações mútuas são inúteis. Estabelecidas as causas e as consequências são fatais. Absurdo pretender que a água não gele a 0 grau. Seria necessário não a levar a essa temperatura. Seria preciso não provocar as causas. Uma vez atingido aquele ponto, a água não pode senão congelar-se. É indispensável inteligência para compreender a delicadeza do instrumento a fim de não o prejudicar. Todavia, tal poder de intuição não se encontra no selvagem plano biológico da luta, pela seleção e vitória do mais forte. Dar-se. Fatal o choque, e assim tem acontecido todas as vezes que um ideal desce à terra para que nela seja implantado. E, no entanto, ele representa o maior estímulo à evolução. Os não sensibilizados não percebem estas coisas e tudo permanece sob a defesa única das sábias leis da vida, que eles também provam desconhecer. No entanto, é elementar e evidente que, se desejamos realizar um serviço útil, não podemos usar mal ou danificar o mecanismo que lhe é próprio. Antes, devemos dispensar-lhe cuidados, considerando suas exigências naturais, conforme as leis que o regem. Se por excesso de exigências ou por avidez não se considera essa realidade, desencar-se-á a fonte. Com tal psicologia podem surgir mártires, mas se destroem o trabalhador e sua produção. Se ficou desse modo paralisada a primeira obra, não foi de fato impedido o cumprimento da missão, assunto que pertence a Deus e sobre o qual os homens não têm poder qualquer. Aconteceu, em consequência, que a trajetória do trabalho sofreu tão só uma mudança de direção imposta pelo imprevisto de novas pressões. Certo é que tudo, inclusive nesse transe, continuou a ser guiado por Deus, com sabedoria e com objetivos benfacejos, que no futuro se revelarão mais claramente. É um fato a grande utilidade moral deste exemplo que o Evangelho nos quis dar, a excelência de seus métodos de combate, que nos desdobramento deste caso provaram-se superiores, vencendo os do mundo. O Evangelho desejou dar-nos uma prova de força, da sua força, para que seja finalmente tomado em consideração pelo mundo. Tenho a satisfação de verificar que esse montante de dificuldades, no fundo, não me fez perder tempo, coisa tão preciosa, pelo menos para mim, que não me é lícito, desprezável. Tive a alegria de comprovar que dos obstáculos interpostos, Deus fez surgir novas criações e, acima de tudo, a confirmação viva e experimental das teorias sustentadas nos livros. Teorias que, após a vitória da experiência dessa prova de fogo e da resistência ao choque dos fatos,
adquiriram agora um valor positivo imensamente maior. Cristo velava e sua presença devo esses tão esplêndidos resultados, atingidos em ocasiões realmente difíceis. Comprovei que ele não descia tão somente como conceito nos livros, senão também como ação na vida, para que fosse compreendido. O prodígio consistiu em se haver extraído tanto bem de tanto mal, e ninguém tivesse conseguido destruir a missão. Ao contrário das investidas dos rivais em contenda, visando a posse dos instrumentos para planos particulares, nasceu uma nova obra. Foi, na verdade, maravilhoso que nenhum desses planos tivesse conseguido o objetivo desejado. Realmente, o único a atingir uma finalidade foi aquele dirigido por Cristo, que tudo guiava. E aquelas pessoas acima referidas, como já disse, só obtiveram e por si mesmas um resultado, o próprio prejuízo e o afastamento deste trabalho.